Paratopia Podcast Storytelling apresenta. Olá, eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica e nas horas vagas eu sou uma assassina em série não praticante. Esse é um grande especial que preparamos para você. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de True Crime. Esse é o segundo episódio de 5 aniquiladores de famílias que eu selecionei. Mas você sabe o que seria um aniquilador de família? Não? O aniquilador de família é um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado ou uma combinação de tudo isso. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo animais de estimação, podendo cometer suicídio após matar os outros, ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. Falando em casais de serial killers, aconteceu um evento na minha vida que eu fiquei muito intrigada aqui. Conforme eu estou gravando esses episódios, eu também estou lendo um livro que se chama Nosferatu, do Joe Hill. E, em determinado momento do livro, eu me deparei com uma parte que é quando a mãe e o filho estão entrando num carro que está tocando uma música em específica de Natal, que se chama Little Drummer Boy. E essa música é um clássico de Natal, por sinal, quando eu fiz meu intercâmbio e participava do coral da escola, eu cantei essa música, então é um fato esquisito. Essa música está cantando enquanto o filho e a mãe estão entrando num carro. E tem um chofer lá, que é um personagem principal do livro. Estou tentando não dar spoilers. E esse personagem principal tem uma correlação entre matar criancinhas. E essa música em específico, ela tem uma relação com um casal de serial killers, que é a Myra Hindley e o Ian Brady. Eu não sei se vocês conhecem, é o famoso Moore's Murders, que aconteceu na Inglaterra, e existe uma fita que foi gravada pelos dois. Pra falar a verdade, o que eles faziam? Eles sequestravam crianças. A vítima mais novinha deles, que é a que foi gravada nessa fita, tinha 10 anos, a Leslie, e enquanto eles torturam essa criança, enquanto ela chama pela mãe, essa música está tocando. E eu não sei se foi uma referência direta ao caso da Myra e do Ian, que o Joe Hill fez. Mas pode ter sido apenas uma coincidência muito infeliz. Eu recebi uma dica, obrigada Belly, você é perfeita, de falar com o Joe Hill, de perguntar pro Joe Hill se foi uma referência direta ou se foi apenas uma coincidência. Porque ele é muito ativo no Twitter. Então, essa foi a correlação do dia. Por sinal, Nosferatu é muito bom, um livro excelente. Não terminei ainda, mas estou na metade e ele é fascinante. Enfim, essa foi a correlação com o casal de serial killers aí. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar uma coisa tão ruim quanto. Eu vou falar sobre a família Sharp. Antes de tudo, eu queria dar um aviso. Por mais que eu tenha suavizado o que aconteceu com a garotinha que é filha do casal, a Grace, eu sei que esses relatos do que quer que seja que aconteça de ruim com crianças pode ser uma espécie de gatilho ou pode deixar as pessoas chateadas. Então, nesse episódio, eu acho que em específico, e também nos próximos, eu vou explanar alguns acontecimentos que envolvem as crianças e as famílias. Mas eu vou avisar antes caso você queira passar um pouquinho pra frente. E esse aviso não é pra você, alecrim, dourado, do umbral, que acha que esses avisos não servem de nada. Eles só não servem pra você, tá bom? Que aparentemente é a pessoa mais fria do universo. O pai da família, John Sharp, ele nasceu no dia 28 de fevereiro de 1967 em Mornington, em Vitória, na Austrália, onde também cresceu. Ele conheceu a sua esposa, que era nascida na Nova Zelândia, a Anna Kemp, quando eles trabalharam juntos no Commonwealth Bank of Australia. E eles se casaram em outubro de 1994, por sinal o ano que eu nasci, e ficaram ali morando juntos em vários locais ao redor da área da península de Mornington, no sul de Melbourne. Em agosto de 2002, nasce a primeira filha do casal, a Grace Louise Sharp. Infelizmente, logo depois que ela nasceu, descobriram que ela sofria de uma anomalia congênita nos quadris.
que exigia tratamento ortopédico por meio de um arnês corretivo durante os primeiros 3 meses da vida dela. Para quem não sabe o que é um arnês, porque eu não sabia o que era um arnês, é uma espécie de associação de cintos, tipo aqueles usados em escalada para dar apoio, sabe? É uma espécie de suporte de segurança quando os movimentos são realizados. Então, por mais que fosse esperado que ela não sentisse, não visse nenhum problema a longo prazo associados a essa condição, ela estava, pelo menos nos primeiros meses, muito inquieta. Sabe como é criança, né? Ela chorava, tinha muita dificuldade para dormir e essa situação pareceu prejudicar o relacionamento dos Sharps. Mesmo depois que o arnês não era mais necessário na vida ali da Gracie, ela ainda tinha dificuldades para se alimentar e para dormir. Algo que fez com que a mãe, a Anna, procurasse ajuda profissional. Coisa que todo mundo deve fazer, tá, gente? Se você tem um problema, você não tá conseguindo resolver, procure uma ajuda profissional, não tem problema nenhum. É bom pra todo mundo. Então, em novembro de 2002, ela foi até a maternidade Hillview, na Península Health, dizendo que ela não estava sendo capaz de lidar com a situação e ela estava se sentindo muito ansiosa. Depois disso, ela teve 3 internações hospitalares com a Gracie para tentar estabelecer padrões regulares de sono e alimentação e também para acalmar a sua própria ansiedade. Eu não sei se tem isso no Brasil, mas eu achei, assim, interessante que isso exista. Não sei muito sobre o assunto, mas eu achei uma coisa bem pontual. Em setembro de 2003, os Sharps eles compraram uma casa na 116 Prince Street, ali em Mornington mesmo, e por volta de novembro do mesmo ano, a Anna ela fica grávida de novo. Segundo a declaração do John aos investigadores da polícia, essa gravidez foi uma surpresa para todo mundo. Algum tempo antes de se mudarem ali para aquela casa nova, para Prince Street, com a Anna e a Grace, e junto com o bebê que ainda não tinha nascido, o John, ele comprou um arpão de alta potência em uma loja de esportes. E ele comprou em dinheiro ali, para não deixar vestígio nenhum. Primeiro que eu entendo que tenha caça, pesca, é comum, Estados Unidos, Austrália, etc. Mas assim, o John, ele não apresentava nenhum interesse por pesca, caça, nada disso. Eu não sei vocês, eu moro sozinha há muito tempo, entendeu? Eu moro sozinha desde os 15 anos. Então, eu não sei o que seria se, sei lá, o Ventania chegasse na minha casa com arpão. Mas eu acho que seria um pouco inusitado se o seu cônjuge chegasse na sua casa com uma arma dessas, né? Enfim. Embora a data real da compra não seja conhecida, é bem claro que ela já tinha sido comprada antes do dia 6 de fevereiro de 2004, que foi o dia do assassinato. Então, embora o arpão fosse geralmente vendido com só uma lança, o John comprou uma lança extra. Depois de comprar o arpão, o John decidiu testar em pelo menos uma ocasião, né? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Atirando no quintal para se familiarizar com o funcionamento do arpão. Aqui, então, a gente já pode ver que existe um plano se desenrolando. Claramente, ele já estava pensando em fazer alguma coisa com esse arpão. E como a gente vai ver mais pra frente, ele vai matar a Anna com o arpão. Então, na noite do dia 19 de março de 2004, uma amiga da Anna, ela passou ali a noite na casa da família e não percebeu nada de desagradável. E na realidade, ela descreveu todos muito bem e felizes. No domingo, dia 21 de março, a família Sharp foi até o aniversário de um sobrinho que ficava num trem de vapor. Quer dizer, o aniversário ficava no trem de vapor. O aniversário aconteceu no trem de vapor, né? E eles fizeram um piquenique ali, não o sobrinho ficava no trem de vapor. Deu pra entender. E eles fizeram esse piquenique com outros membros da família. Novamente, nada desagradável ou estranho no comportamento do casal. Tava tudo super normal. Já na segunda-feira, no dia 22, a Anna levou a Gracie pra creche ali em Mornington e voltou pra buscá-la ao meio-dia. Na mesma manhã, ela telefonou pra sua mãe na Nova Zelândia e a Anna não deu nenhuma indicação na creche, nem a mãe, de que algo estava errado. Mais uma vez, na mesma tarde, ela acabou fazendo ali planos, né? Combinou de se encontrar com uma amiga na sexta-feira seguinte, que seria no dia 26 de março. E isso é comprovado porque ela chegou a anotar esse compromisso num calendário que ela mantinha para isso na casa. Às 8h24 da noite do dia 22,
outra amiga da Ana telefonou para ela em casa e teve uma longa e aparentemente normal conversa. No dia seguinte, por volta das 2 da tarde, a Ana telefonou para o plano de saúde dela perguntando se ela deveria adicionar o seu bebê que ainda não havia nascido ao plano. Então, a gente tá aqui vendo que a Ana, ela tava fazendo planos, ela tava conversando com as pessoas, ela tava fazendo coisas mundanas e normais. E o mais importante, fazendo planos. E o que a gente sabe aqui, esse telefonema que ela deu pro plano de saúde dela foi a última interação entre a Ana e qualquer outro ser humano, além de John, antes da sua morte. E, a partir de agora, tudo que a gente sabe, tudo que eu vou contar, vem das declarações feitas por John. Segundo ele, na noite de terça-feira do dia 23 de março, ele e a Ana haviam discutido sobre qualquer assunto, qualquer coisa. Os dois foram para a cama mais ou menos na mesma hora, entre 9 e 10 da noite. Enquanto a Ana dormia, ele começou a refletir sobre o casamento deles, se era feliz ou não. E foi aí que ele começou a considerar efetivar o plano dele. Porque assim, considerar matar ela naquela hora não é uma verdade. A gente já vê que desde que ele comprou o arpão, com certeza ele já estava planejando isso. Então, ele levanta, ele vai até a garagem, e ele carrega o arpão com a lança e ele volta pro quarto. É aí que ele atira na têmpora esquerda da Ana, apenas a alguns centímetros de distância. Como ela ainda continuava respirando, ele foi lá, lembra que ele comprou uma segunda lança? Ele pegou essa segunda lança e atirou na cabeça dela, na mesma ali região que a primeira, finalmente concluindo o ato, né? Então ele cobriu o corpo da Ana com toalhas para que ele não precisasse olhar para ela, sabe? Fechou a porta do quarto e desceu para dormir num sofá-cama dobrável que ficava na sala. Durante todo esse episódio terrível, a Grace ela estava dormindo em outro quarto. No dia seguinte, o John ele vai tentar remover as lanças da cabeça da Ana, mas ele não vai conseguir. Eis que ele decide desenroscar as hastes da lança, deixando as pontas das lanças ali presas na cabeça da Ana. Mais tarde, ele vai pegar o corpo da Ana e vai enterrar numa cova rasa no quintal. Até agora, aparentemente, o John ele só tinha um plano, que era matar a Ana. Depois disso, as coisas elas começam a se desenrolar no improviso, aparentemente. A história que ele inventou para explicar o desaparecimento da Ana envolvia uma farsa de que ela o havia deixado por outro homem. Para dar uma maior veracidade a isso tudo, ele começa a se envolver em atividades, entre muitas aspas, normais, para sustentar essa história aí. Então, no dia seguinte à morte da Ana, ele leva a Grace e vai buscá-la também na creche, como se nada tivesse acontecido. No dia 25 de março, o Sharp afirma para 2 amigas da esposa que ela o havia deixado, mas que poderia ser contatada pelo celular a qualquer momento. No entanto, ele não vai levar a Grace pra creche mais, né, naquele dia. E daí, passa um dia, e só no outro dia, né, na sexta-feira, ele vai levar a Grace e vai contar pros funcionários sobre a separação entre o casal, né, entre o John e a Ana. E ele diz que a Ana não vai aparecer mais por lá para buscar a filha. Depois disso, ele volta para casa e telefona para a sogra dele na Nova Zelândia, que estava ali insistindo, né? Ela estava deixando muitas mensagens na caixa eletrônica procurando pela filha. Então, ele disse que a Ana o havia deixado por outro homem na terça-feira anterior e que não sabia onde ela estava, mas que o combinado era dela voltar para buscar a Grace no domingo seguinte. Na verdade, a partir do momento que ele matou a Ana, ele pensou com ele mesmo que ele ia ter que matar a Grace pra manter aquele teatro inteiro. Na cabeça dele, tá, gente? Isso não sou eu falando. É ele. Tudo que eu tô falando aqui foi ele que tava falando. E pra isso, ele vai, junto com a filha, comprar mais algumas lanças pra munir aquele arpão ali que ele tinha. Então, na noite do dia 27 de março, de novo, de acordo com o próprio John, ele vai colocar a Grace pra dormir. A partir de agora, eu vou contar o que aconteceu com a Grace, tá? Então, se você quiser adiantar, adianta aí um minutinho. Ele vai colocar a Grace pra dormir
no seu berço e depois ele vai começar a beber. Ele faz uma mistura de uísque com coca e, segundo ele, para entorpecer os sentidos dele, para que ele conseguisse realizar de fato, né, o ato de matar a filhinha dele. Então, por volta das 9 ou das 10 da noite daquele dia, ele recarrega o arpão com a lança. Ele vai até o quarto da Gracie, que estava dormindo, e dispara o arpão na cabeça dela, atingindo o lado esquerdo. E penetra no crânio dela, né? Só que a Gracie, ela não morre. Ela começa a gritar. Ela começa a gritar muito alto, com a lança cravada na cabeça dela. O John, então, ele vai descer as escadas. Ele vai recarregar o arpão com as lanças que ele tinha tirado da cabeça da Anna e dispara mais 2 lanças na cabeça da filha. Só que a Gracie, ela ainda continua viva. Então ele vai puxar mais uma lança da cabeça da própria filha e vai atirar por uma 4ª vez, pela 4ª e última vez. Só na manhã seguinte é que ele volta no quarto da Gracie e remove as lanças ali que estão nela, embrulha o corpinho dela em sacos de lixo, depois em uma lona e amarra tudo com uma fita adesiva preta. Então, ele joga o corpinho dela ali numa estação de transferência de lixo de Morning. E ele também vai descartar junto com ela a arma que ele usou, né? O arpão, as lanças e algumas das roupas da filha e os brinquedos também. Na semana seguinte, vários itens que pertenciam a Anna e a Gracie vão ser descartados por ele, dando a impressão de que as duas tinham levado tudo com elas, né? No mesmo dia que o John se desfez do corpo da filha, ele liga do celular da Anna pra sogra, né? E disse que a Gracie, ela tava agora com a mãe dela em um lugar muito melhor. Depois disso, ele começa a fazer vários saques em um caixa eletrônico, usando o cartão da Anna, e ele também começa a fazer mais algumas ligações para manter a impressão de que ela ainda estava viva. No dia 29 de março, o John, ele cria um e-mail falso. Mano, meu Deus, é o clássico de tipo, você toma uma decisão ruim, e por causa dessa decisão ruim, você vai tomando várias outras decisões ruins. Mas enfim. O John, ele cria um e-mail falso usando o nome e o endereço de e-mail da Anna mesmo e envia pro irmão dela na Nova Zelândia um e-mail. E esse e-mail, ele fala que, como a Anna, na realidade, estava grávida de outra pessoa e não do John, por conta disso, ela decidiu deixar o John e ela não conseguia mais entrar em contato com os familiares dela, mas que ela estava bem e que ela estava feliz com essa atitude que ela teve. Esse e-mail, na realidade, acaba tendo um efeito contrário do que o John estava esperando. Isso só intensificou mais ainda as preocupações da família da Anna, a família Kemp, fazendo com que a mãe dela, de fato, reportasse para a polícia que a filha estava desaparecida. Coisa que o John driblou afirmando que a Anna tinha ido embora, né? Com a Grace, estava morando, sei lá, numa área X, né? E ainda forneceu o número do celular da Anna. Então, na segunda-feira, do dia 29 de março, ainda estamos no mesmo dia, o John volta à loja de ferragens e compra um rolo de fita adesiva, 2 lonas de poliéster e uma motosserra. Com essas ferramentas em mãos, ele vai lá e tira o corpo da Anna de onde estava, né, daquela cova rasa que estava no quintal da casa, e descarta ela numa espécie de lixão. Bom, se você não entendeu o que ele estava fazendo com a motosserra elétrica, é exatamente isso que você está pensando que ele fez com a motosserra elétrica. Depois que ele despeja, né, descarta o corpo dela numa espécie de lixão, esse lixão acaba levando esse descarte para um aterro sanitário. Nos dias e nas semanas seguintes, o John vai se desfazendo de tudo. Ele se desfaz do colchão manchado de sangue, ele escreve cartas para os amigos de Anna, envia e-mails falsos para os familiares. Ele também chegou... Olha só aqui. A audácia. E ele também chegou a mandar flores para a sogra, como se fosse a Anna, com um cartão de feliz aniversário e também de Dia das Mães. A gente vai chegar no dia 20 de maio. A polícia da Nova Zelândia, ela solicita à polícia de Vitória que conduzisse uma espécie de investigação sobre o aparente desaparecimento da Anna Kemp e da Grace. No mesmo dia, a polícia de Mornington chega a falar com o John
E claro que ele vai contar a mesma história, né? Ele chega a fazer uma declaração por escrito e negando qualquer envolvimento no desaparecimento de Anna ou da Grace. Nessa declaração, o John afirma que ele e a Anna não estavam se entendendo como casal já tinha algum tempo e, na realidade, ela estava grávida de outra pessoa. Por conta disso, ela tinha decidido ir embora, mas que ainda não ia levar a Grace naquele momento. Ela só ia levar alguns pertences e que depois ela voltaria para buscar a filha. Essa conversa teria acontecido na terça-feira, logo depois da comemoração de aniversário que eles foram lá em família. Na realidade, esse foi o dia da morte da Anna. Mas daí, quando a polícia ela foi de fato investigar todos os movimentos do John, todos os seus atos, né, eles eram muito suspeitos. Principalmente quando viram ele descartando alguma coisa, possivelmente incriminadora, em uma lata de lixo ali da região. Se você acha que tá ruim, piora, tá? No final de maio, ele dá uma entrevista na televisão. Uma não, ele dá várias entrevistas na televisão. E essas entrevistas, elas vão ser amplamente divulgadas e noticiadas em jornais, onde ele falava sobre o desaparecimento da esposa e da filha. E ele tá sempre ali, né, expressando preocupação pela Grace, disse que não tava mais tendo contato com a Anna, que agora ele não sabia mais o que estava acontecendo, enfim, a falsidade. No dia 10 de junho, ele foi novamente interrogado ali pela polícia de Mornington e ele continuava a manter a história de que a Anna tinha ido embora voluntariamente. E somente no dia 22 de junho é que ele foi preso pela polícia e novamente interrogado. Só que dessa vez, a gente já tá ali com o esquadrão de homicídios da Street Killer Road. Os policiais, eles conversam com ele 2 vezes. A primeira, ele continua ali a negar o seu envolvimento com o desaparecimento das duas. Só que, depois de falar com a própria família dele, ele foi interrogado de novo e acaba por admitir os 2 assassinatos. O que ele disse foi mais ou menos assim. O casamento estava infeliz, a Anna era muito controladora e temperamental. Ela era tão controladora que ela não permitia que ele visse mais os seus pais e irmãos. Fica fácil, né? Quando você não tem o outro lado da história. É muito fácil falar o que tá acontecendo, já que não tem outra pessoa pra contar a parte dela, né? A gente precisa entender que uma história, ela tem a sua versão, a versão da outra pessoa e o que de fato aconteceu. Bom, durante o período de 3 semanas, do final de junho até julho de 2004, foi ali feita uma extensa busca no aterro sanitário na península de Mornington. Foi aí que os restos mortais da Anna e da Grace foram encontrados e exames patológicos corroboram com a confissão de John sobre como elas morreram e como ele se desfez de seus corpos. Agora, como toda essa pesquisa que eu tirei foram dos autos, né? Eu peguei o que o promotor estava falando e teve muita análise psicológica do John. Então, o que eu vou trazer aqui agora é um pouquinho dessas conclusões do Dr. Ian Joblin, que é um psicólogo clínico forense que examinou o John com exatamente o propósito de prestar depoimento perante o tribunal. Primeiro, os pais do John, eles estavam vivos, assim como suas 4 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Nenhum deles tinha qualquer história criminal ou antissocial. Os pais dele, eles já estavam aposentados e eram lojistas em Mornington. O John, ele afirma pro Joblin que a sua infância e os primeiros anos da sua vida adulta foram marcados por problemas sociais. Ele não era muito feliz na escola, tinha poucos amigos, né? Ele finalizou o ensino médio, mas não entrou em nenhuma faculdade porque não tinha atingido as notas necessárias. Assim como muitas pessoas aqui no Brasil também. Ao sair da escola, ele foi contratado pelo State Bank e depois pelo Commonwealth Bank. E ele permaneceu nesse emprego até 2002, quando ele se demitiu para entrar em um negócio de transferência de propriedade com um amigo um pouco mais velho, com o objetivo de assumir o negócio após a aposentadoria desse amigo. Por coincidência, a saída do banco coincidiu com o dia do nascimento da Grace, 13 de agosto de 2002. Nas semanas anteriores ao dia 23 de março, o John ele se consultou com um clínico geral, o Dr. Andrew Kotsimbus, e ele vai ali reclamar de insônia. Então,
esse médico, ele prescreveu comprimidos para dormir de 2 tipos diferentes, com pouco efeito. E o médico discutiu a possibilidade dele estar deprimido, né? De uma depressão estar ali se desenvolvendo. Mas isso foi apenas depois de uma consulta no dia 1º de junho de 2004, quando o John começou a contar que a Anna o havia deixado. Ele então percebe que o John, ele estava agitado e estava sofrendo de falta de memória e estava se concentrando muito pouco. Só que essas descobertas, elas não são surpreendentes, né? Considerando o estresse que se perpetuaram por 2 meses consequentes das mentiras e da ocultação da verdade sobre os destinos de Anna e Grace. O John foi considerado um indivíduo inadequado, isolado, retraído, com poucas habilidades sociais adequadas e poucos amigos. Eu acho que aqui vale um disclaimer, porque eu conheço algumas pessoas que fazem esforços descomunais para socializar. Por sinal, eu sou uma delas. Só que às vezes não rola. E o que eu quero dizer aqui, caso você se identifique com essas palavras, ou identifique alguém, isso não quer dizer que a pessoa vá matar alguém algum dia, entendeu? Quer dizer, eu espero, mas não é o comum. Ele também foi considerado muito dependente dos pais e não tinha os recursos psicológicos para lidar com fatores estressantes em sua vida, seu casamento, a chegada de um filho e a mudança de carreira, né? Que foi ali de um funcionário de um banco para um autônomo em seu negócio de transferência de propriedade. Aqui já não tem disclaimer nenhum, porque são fatores estressantes mesmo. Todo mundo passe, por favor, a qualquer sinal de um burnout, terapia, médico, peça ajuda, terapia. No final de 2003, os assuntos referidos às dificuldades que Grace experimentou nos primeiros meses, o anúncio da Anna, né, que estava ali grávida novamente, tudo isso levou o John a atribuir as dificuldades que ele estava passando não a uma coisa normal, que isso é normal. Ele começou a associar isso por causa da Anna. O problema era a Anna, era ela que estava trazendo tudo isso para a vida dele. Ele chegou a dizer ao Dr. Joblin que a Anna estava, entre aspas, matando ele, sendo interpretado de 2 maneiras possíveis. Que a Anna estava matando o John psicologicamente ou que uma possível depressão que estava se desenvolvendo ali de John estava fazendo com que ele se tornasse suicida. Foi nesse período de turbulência psicológica que o arpão foi comprado. A conclusão dos psicólogos era de que o John não era psicótico no momento em que cometeu os crimes e nem deveria ser diagnosticado com algum transtorno de personalidade antissocial. No entanto, os crimes não ocorreram do nada, como é comumente atribuído a esse tipo de assassino, né? Porque as aparências enganam e ninguém nunca sabe o que se passa na vida do outro. Mas que, no momento em que ocorreram, o Sharp estava em um estado de considerável anormalidade psicológica. Eu poderia usar minhas próprias palavras para concluir esse caso, mas eu acho que o seguinte trecho dito no tribunal do Joe, ele vai sumarizar com uma maestria muito grande esse caso e alguns casos de homens que matam as suas famílias. Isso porque o John, ao meu ver, não se encaixa em nenhuma das 4 classificações dadas pelos estudos que eu li. Ele se aproxima bastante do aniquilador de família hipócrita, que é o que busca culpabilizar a mãe pelos crimes cometidos. É ela responsável, né, pela degradação da família. E ele vai considerar essa mãe responsável por tudo e qualquer coisa que possa acontecer. Geralmente, esses homens telefonam ou de alguma forma avisam as mães antes de realizar qualquer ato com os filhos. O status de provedor, ele é muito importante para esse homem. E caso isso seja abalado, aparentemente não existe outra solução do que aniquilar o problema. E eu acredito que esse não seja o caso do John, assim como o tribunal também não acreditava. O trecho é mais ou menos assim. O objetivo da avaliação psicológica e psiquiátrica de pessoas na sua posição não é procurar desculpar o comportamento criminoso, embora em alguns casos, quando a psicose ou condições semelhantes sejam diagnosticadas, isso possa levar a esse resultado. Antes, fornecer a um tribunal de condenação o máximo possível de informações relevantes para cumprir sua tarefa de impor uma sentença adequada. Se tal avaliação permitir que um tribunal chegue a uma conclusão definitiva quanto ao motivo pelo qual uma determinada infração foi cometida, ele estará
em melhor posição para impor uma sentença justa. No seu caso, as avaliações dos psicólogos levaram à conclusão de que você não estava sofrendo de nenhuma doença psiquiátrica ou de qualquer anormalidade psicológica identificável no momento em que cometeu esses crimes, mas que estava sujeito a estressores psicológicos aos quais reagiu de uma maneira, sim, anormal. Como disse o Sr. Joblin, ter escolhido o comportamento que você escolheu indica a normalidade. Tal conclusão não justifica nem desculpa sua conduta. Ele lança pouca luz sobre a questão de por que o membro da sociedade de outra forma cumpridor da lei faria o que você fez, quando os mecanismos legais, embora imperfeitos, existam para resolver a desarmonia matrimonial sem recurso à violência. Que o que você fez foi flagrantemente perverso não pode ser negado, mesmo que seja mais difícil chegar à mesma conclusão quanto à sua culpabilidade moral subjetiva, além de qualquer dúvida razoável. Seja como for, os seus preparativos para esses crimes e suas tentativas de esconder a sua perpetração, bem como o método que escolheu para os executar, apoiam fortemente a conclusão, para efeitos de sentença, de que sempre esteve plenamente ciente do que estava fazendo e o que você estava fazendo era objetivamente errado. Por ter assassinado a Annie Marie Kemp e a Grace Louise Sharp, John foi sentenciado por 2 prisões perpétuas com um mínimo de 33 anos de prisão antes de ser elegível para a liberdade condicional. Ou seja, na cabeça do John, a única solução que ele tinha era essa. Quer dizer, é o que parece, ao menos. Quando eu, Jay, passo por situações estressantes, meu cérebro faz uma coisa que eu me assusto demais e que foi amigavelmente dado o nome de teletransporte. Obrigada, Ju. Que é pra descrever os apagões que eu tenho. Eu simplesmente tô tomando banho e depois não lembro como cheguei na parte do macarrão no supermercado. É mais ou menos isso que acontece. E isso já me rendeu alguns problemas, que ainda bem não me escalaram muito. Tipo, eu esqueci meu carro aberto, trancado na rua, várias outras coisas. E depois, em terapia, eu descobri que eu estava tendo meu famoso burnout. Pelo visto, pelo fato de estar sob muita pressão, o meu cérebro, ele não aguenta o tranco, ele dá uma falhada. E isso eu estou falando de mim, um caso que pode sim representar outros, mas não inteiramente. E eu acho que é isso que acontece com os aniquiladores de família. Pode parecer que eu estou aqui apenas criticando esses papers e as pesquisas que eu li, dizendo que os estudos são poucos, ou que são muito recentes, ou que não se encaixam em tudo, mas nada se encaixa em tudo, né, na realidade. Mas é como a gente sabe fazer as coisas, né, analisar o geral pra gente conseguir poder explicar alguns casos específicos. Então, todos os trabalhos vão servir de novo, de baliza pra gente entender melhor esses casos específicos e ter pelo menos uma luz no fim do túnel, uma explicação para esses atos tão horrendos. E esse foi um episódio do Criminologia Aniquiladores de Família, uma produção para a Topia. Roteiro, pesquisa e apresentação, eu, Jay Carrillo. Edição, sonorização e trilha sonora original, Murilo Lourenço. Esse projeto ele é independente e só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia.se/confidencial e com uma assinatura de R$5 por mês, você já ajuda a gente pra caramba. E é isso, a gente se vê no próximo episódio.